Bom dia, pessoal. A gente vai esperar só mais uns 2 minutinhos e a gente começa o webinar, tá? Bom, acho que já dá para a gente começar. Bom, hoje na webinar da GFT a gente vai falar um pouco de automação inteligente de processos com a hiperautomação, tá? É, pedindo para avisar, né? Verificar se o áudio de vocês está funcionando direitinho. Se possível, deixe o microfone no mudo, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, tem na caixinha aí, tem uma parte de perguntas, você pode colocar aí. No final do webinar a gente responde, tá? Bom, já vou avançando porque tem bastante conteúdo para a gente falar, muita coisa. Bom, então, nos apresentando, né? Eu vou fazer a primeira parte, tá? Sou Head de Pré-Vendas de Software de GFT Brasil. Trabalho com tecnologia de automação há mais de 20 anos, tá? 2 décadas aí. Vou fazer a parte mais da automação core, vamos colocar assim. E em seguida o Alberto Arruda, que é da IBM, que é Tech Sales, da parte de Business Automation na IBM, vai fazer essa outra parte mais, vamos dizer, mais recente, mais nova, tá? Bom, Oi, pessoal. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, tá? Vamos lá, Claudião. o prazer é nosso. É, Então, falando um pouquinho da GFT, tá? A GFT é uma empresa multinacional, nasceu na Alemanha, tá? Nós temos já 6 mil colaboradores aí pelo mundo todo, estão presentes em 4 continentes, tá? A nossa área de atuação, a maior parte está em banking, mas a gente tem coisas na parte de seguros e outras indústrias também. Bom, já temos a presença dos continentes já está em 15 países, né? Aqui, especificamente no Brasil, a gente já bateu mais de 1.600 funcionários, tá? Bom, em termos de ofertas, aonde a GFT trabalha? Na parte de transformação digital, de consultoria de negócio, parte de testes, a gente tem uma equipe bem forte de teste também, grande e forte, muita parte de Agile também, aplicações core, modernização de legados, modernização de mainframes, AMS, e tem um time grande e forte também de Salesforce. Bom, também pediram para avisar sobre os próximos eventos aí que a gente vai ter da GFT, né, para vocês poderem participar. Se quiserem participar, só escanear aí com o QR Code do celular, vocês podem entrar. Tem esse Fast Data in Industry, dia 3 de março, o DevSecOps, dia 25 de fevereiro, e os podcasts da GFT Brasil, né, que acontece aí de 15 em 15 dias. Bom, então vamos começar a falar do assunto em si. Tá? Vamos começar falando dessa nova força de trabalho que tem emergido aí durante esses últimos anos, que é a força de trabalho da máquina em si. Ela vem para adicionar, para aumentar as capacidades do ser humano de fazer o trabalho dele de uma forma mais rápida, com melhor performance e melhor. Tá? O objetivo realmente não é substituir o humano, mas é deixar com que o humano cuide das tarefas mais intelectuais e a máquina faça esse trabalho mais braçal. Aí tem umas informações interessantes, assim, de 2018,
A gente teve 71% de horas de trabalho, proporção de horas gastas no trabalho pelo humano era 71% e pela máquina 29%. A gente pensando para 2022, da forma como as coisas estão indo, essa porcentagem já muda. A gente já tem uns 58 humano para 42 de máquina. Em 2025, a previsão com toda essa automação que tem acontecido e a aplicação de inteligência artificial, o conceito da própria hiperautomação, a ideia é que a máquina começa a trabalhar mais do que o humano, em termos de horas trabalhadas, tá? Bom, então falando sobre hiperautomação, o que o mundo fala sobre hiperautomação em si? Então aqui tem algumas consultorias, né, que falam, definem, ajudam a definir as tecnologias aí ao redor do mundo. Eu gosto muito de falar da visualização da forma do McKinsey, que fala o que você precisa, né, hoje em dia, o que uma empresa precisa para essa parte da hiperautomação, se está adequada a isso, o que ela vai precisar nos próximos anos. Então, a próxima fronteira será o desenvolvimento de modelos operacionais que foquem e adotem com resiliência, ser capaz de resistir a disrupções e capturar oportunidades emergentes com mais rapidez e eficácia do que os de seus concorrentes. Porque com certeza os concorrentes vão estar correndo atrás disso, né? E hoje é um mundo de disrupções. Então, está preparado para isso. E a hiperautomação vem aí para conseguir dar essa flexibilidade, esse dinamismo que é necessário hoje em dia. Bom, no conceito de hiperautomação, eu vou definir a hiperautomação, como está aí no slide, como uma parte de automação core, que permite você digitalizar e automatizar o trabalho, que normalmente vai ser as tecnologias que hoje em dia já estão bastante disseminadas, como gestão de conteúdo, BPM, digitalização, mas para atingir a hiperautomação, você tem que aplicar inteligência artificial em cima disso, e machine learning. Dessa forma, você começa a ter uma automação mais inteligente, vamos colocar dessa forma. E por último, não acaba só aí, para você atingir a hiperautomação, você precisa de RPA e digital workers, que você vai botar os robôs para trabalhar auxiliando o ser humano, tá? Bom, pensando agora já direto na solução da IBM, né, que é a plataforma Cloud Pak for Business Automation, é uma plataforma bem completa. A IBM é uma das poucas, se não for a única, capaz de garantir a automação do começo ao fim, né, de todo o processo que é necessário. Ela divide dessa forma também a visualização, né, do que você está colocando como hiperautomação. Você tem a parte core da automação, que é o processamento de documentos, digitalização, parte de processos, onde vai entrar a parte de BPM, case management, regras de negócio, onde vai ter o motor, onde centraliza as regras de negócio, e serviços de conteúdo. A gente nem fala mais Enterprise Content Management, né? São, sabe, serviços de conteúdo, que já virou um guarda-chuva tão grande de funcionalidades ali, tecnologias dentro da parte de gestão de conteúdo não estruturado, que você muda até a forma de chamar, né? Chama serviços de conteúdo. Em cima disso tem aceleradores de automação, que é a parte que o Humberto vai esclarecer um pouco melhor depois, que entra a parte de mineração e modelagem de processos, que é bem interessante, RPA e mão de obra digital, agora com a IBM tem a WDG, né? A gente vai falar um pouco sobre isso também, e a parte de inteligência operacional, que entra muitos conceitos aí de inteligência artificial, o Humberto vai tocar nisso também. Permeando tudo isso aí, se vocês verem aqui do lado esquerdo, tem aplicações low code, ou seja, dentro da plataforma de Business Automation tem algumas ferramentas que permitem você reutilizar todas essas outras tecnologias que estão por baixo de uma forma rápida, desenvolver a aplicação de forma rápida e com menos código possível, tá? O Humberto vai comentar um pouco. Outro ponto importante aqui nesse slide é entender que dessa plataforma toda, vocês podem escolher aonde vai ser implantado. Pode ser qualquer cloud, né, IBM Cloud, AWS, Azure, Google Cloud, você pode colocar on-premise, você pode fazer uma cloud privada. Então, assim, tem qualquer opção que você pensar, a gente consegue estar implementando as soluções da plataforma aí de Cloud Pak for Business Automation da IBM. Bom, então vamos falar um pouco mais das tecnologias em si, tá? Em processamento de conteúdo, de documentos, né? Então, qual o primeiro ponto aí que a gente tem que, hoje em dia, né, teve uma grande evolução já do que é os métodos de captura, mas hoje em dia o que você precisa tá com um foco maior? A captura móvel, porque todo mundo tem um dispositivo na mão, todo mundo tem um celular, um iPad, um celular, né? O iPad muitas pessoas têm também e podem estar digitalizando o documento ali. Isso facilita muito o trabalho, que você pode ter pessoas em campo tirando fotos, digitalizando e tornando o seu processo cada vez mais rápido, né? Alguns diferenciais da tecnologia da IBM é a questão de ser uma configuração bem simplificada para você estar usando esse componente. Eles têm um toolkit aí que você pode agregar a sua própria aplicação móvel,
tá? E é fácil de começar e com aprendizado de máquina também, é possível você agregar dentro da própria aplicativo ali, já fazer alguns procedimentos de digitalização para auxiliar na captura e verificar se a imagem está boa ou não, então é bem interessante nesse ponto. Pensando um pouco mais do lado da hiperautomação, a gente consegue incluir como uma capacidade adicional, melhorando a sua captura, essa parte de reconhecimento de imagens avançadas, processamento de linguagem natural e até inteligência artificial, em termos de você estar conseguindo verificar, melhorar cada vez mais o motor de reconhecimento da ferramenta da IBM, né, que no caso é o DataCap. Você consegue agregar isso com tecnologias, consegue chamar até o Watson, se você quiser, para que ele ajude você a identificar melhor os tipos documentais, os campos que estão lá dentro, pegar informações, entender o que está lá dentro e, com isso, validar se a informação está correta ou não, diminuindo muito o trabalho na hora de você digitalizar uma gama grande de documentos. Tá? Bom, pensando agora um pouco da parte de processos em si. Tá? Processo vai envolver o quê? A parte mais de BPM, né, que a maioria deve conhecer, que é mais o processamento, gerenciamento de processo de negócio, né, que é bem difundido hoje em dia, mas a ferramenta da IBM, o que a gente pode adicionar aí de diferencial? O design de casos é intuitivo, então é muito simples você estar desenhando seus casos, inclusive com o seu usuário final, para ele validar de forma rápida. O layout do gráfico do processo, que é baseado em BPMN, em que você consegue estar mapeando o seu fluxo de trabalho todo ali, inclusive com integrações com sistemas e tudo mais, que é bem forte a ferramenta de BPM da IBM para isso, e um construtor de interface de usuário baseado em drag and drop. Então, você consegue fazer os formulários onde você vai ter as atividades do dia a dia, você consegue só arrastando uma caixinha aqui de texto, uma informação ou outra, você consegue estar desenvolvendo a sua interface de uma maneira rápida e fácil. Outro ponto interessante aqui é que ele vem com um toolkit bem avançado, em que você pode colocar até integrações de outros sistemas, outras ferramentas, não só com as soluções da IBM, mas é possível você estender isso, tá? Para tornar cada vez mais fácil você estar desenvolvendo suas interfaces. Com relação à parte de inteligência artificial voltada para a hiperautomação, o que a IBM costuma falar bastante, e acho que é um caso bem interessante, né, de aplicação, é a parte de você ter uma priorização inteligente das tarefas, onde você faz uma análise preditiva baseado no que aconteceu já no processo anteriormente. Então você vê uma determinada pessoa executa melhor esse tipo de atividade, enquanto o outro executa melhor o outro tipo. Executar melhor, falo tanto com qualidade quanto com velocidade. Então, o motor de inteligência artificial consegue pontuar isso e definir, olha, esse caso que está chegando aqui, a atividade é melhor que ela caia para pessoa A do que para a pessoa B, porque ela vai desempenhar melhor. E a outra atividade é melhor que a pessoa B faça. Então, ela consegue começar a direcionar as suas caixas de entrada de uma forma que a performance do trabalho como um todo fica melhor. É bem interessante. Outros exemplos de inteligência artificial aplicada à parte de processos, a gente pode ter, por exemplo, a parte de machine learning, né, o aprendizado de máquina, para mostrar para o usuário, né, para o cliente, o usuário na ponta, na hora de ele tomar uma decisão, qual é normalmente a decisão que é tomada com esses parâmetros, né, com essas entradas aqui, esse tipo de caso, naquela atividade. Então, com isso, ele pode ajudar ele a tomar uma decisão. Outro caminho também é você usar o próprio motor aí de machine learning, né, a inteligência artificial para tomar essa decisão por você. Né? É uma outra forma também. Bom, aqui um adicional que eu acho da tecnologia da IBM, que é um diferencial muito interessante, que é essa parte de gerenciamento de casos. A IBM recentemente agregou algumas soluções de automação em cima da plataforma de Cloudpack for Automation, né, dentro da plataforma de Cloudpack for Automation. Agora está o nome de BAW, que é Business Automation Workflow, que inclui essa parte de BPM, a parte de gerenciamento de casos, a parte de conteúdo está dentro também. E qual é o foco do gerenciamento de casos? O que ele tem a mais que eu estou comentando? É que, ao invés de você ter o processo em si, uma ferramenta que preocupa com o processo, que no caso o BPM, uma ferramenta de GED, né, de ECM, que seria o FileNet, no caso da IBM, você tem uma ferramenta que se preocupa com o caso, tudo que acontece aquele caso específico. Deixa eu só colocar minha bateria aqui, porque eu acabei de lembrar que eu tinha desconectado ela. Bom, aqui, desculpa. Bom, então, com o Case Manager, você tem uma visão do caso como um todo. O que é o caso? Então, por exemplo, vamos pensar um processo de uma abertura de conta num banco. A minha abertura de conta no banco é um caso específico. Existem coisas que acontecem nela que só acontecem nela.
e que de repente não estão sendo mapeadas se você usar somente um motor de BPM ou somente um repositório de conteúdo. O caso consegue gerenciar tudo isso, essa é a ideia. Tá? Tem uma visão 360 graus do caso como um todo. Outro ponto importante que eu acho que é um grande diferencial que atribui funcionalidade adicional ao BPM tradicional é que você consegue, com o Case Manager, como ele é um motor baseado em eventos, é possível você deixar com que o usuário final, claro, ele tendo permissão, crie uma atividade que não existia no seu fluxo de trabalho. Isso é bem interessante, porque existem casos que você acaba perdendo alguma informação que é relevante para aquele caso em específico, porque o seu BPM não tinha mapeado uma atividade que foi necessária para aquele caso. Então, é um conceito bem interessante. Bom, falando agora um pouco das regras de negócio, né? Um outro assunto que está bastante em voga, eu tenho visto vários clientes comentando e analisando a possibilidade de incluir motores de regras de negócio na empresa. Por que isso é importante, né? O que quer dizer isso aí de motor de regras? Você começa a fazer algumas perguntas, por exemplo, você sabe as suas regras de negócio, onde é que elas estão? Você tem noção de onde é que estão essas regras de negócio? Elas estão, por exemplo, no BPM, na camada da aplicação, na interface, sei lá, na codificação lá das APIs em si que você está chamando. Então, normalmente a gente não tem essa visibilidade, né? Se precisa, outra pergunta, se você tiver que realizar uma alteração numa regra de negócio, quanto tempo demora para isso? Imagina, se estiver num código, eu vou ter que encontrar o código fonte da aplicação, no BPM, eu vou ter que fazer uma alteração no meu fluxo de trabalho, ser aprovada para depois chegar em produção? Demora. Você sabe dizer qual o volume de transações diárias que passam pelas regras da empresa? Um conteúdo extremamente interessante. Você não tem ideia, mas tem muitas regras que são passadas aí no dia a dia e você não está nem sabendo o volume que é passado aí, né? Que já foi automatizado e que fica invisível para a gente não consegue acompanhar. E eu acho que o ponto mais importante de todas essa é a última pergunta que eu gosto de fazer, que é, você consegue garantir que os sistemas que estão usando regras compartilhadas, porque eles usam regras compartilhadas, elas estão consistentes? Você está com a última versão da regra? Você sabe se você tem certeza que de repente uma determinada regra de, sei lá, um cálculo de imposto ou uma decisão que tem que ser tomada, ela está na mesma versão nos diversos sistemas diferentes? São perguntas a serem refletidas. E com isso, a gente pensa muito na parte da automação dessa decisão, né? A ferramenta da IBM chama o Operational Decision Manager, tá? Vocês podem ver aí na interface, ela tem formas diferentes e mais simples, né? Simplificadas de você atribuir regras. Então, você tem a forma de tabela, por exemplo, que você vai associando. Se vier essa e essa informação, então o resultado é esse e aquele. Então, é simples de você pontuar todas as opções das regras que você precisa, ou até mesmo nessa caixinha que vocês veem embaixo, tem um texto, né, como se fosse linguagem natural, em que você vai dizendo quais são as condições e quais os resultados esperados. Então é simples de você fazer uma configuração numa regra. Ela tem muitas capacidades também relacionadas a teste e simulação, então é possível você desenvolver uma regra, testar ela, verificar se quais são, quantos, sei lá, num teste de 1000 você passa ali, quantos conseguiu sair no resultado que você esperava da regra e quantos não, para você dar aqueles ajustes na regra antes de botar isso para realmente valer em produção. Tá? Ele tem controle de versionamento das regras, publicação de regras, ele controla muito bem o ciclo de vida das regras de negócio. E você passa a ter um repositório central onde vão ter todas as regras de negócio. E não somente regras, vamos pensar na plataforma da IBM, você poderia até tirar regras de negócio de dentro das aplicações de vocês que não estão passando hoje por BPM, pelo SM, pela plataforma de Cloud Pak for Automation, por exemplo, da IBM, e colocar isso no motor de regras. Aí a aplicação, em vez de ter isso no código, ela passa a chamar essa regra no repositório central, garantindo toda essa segurança, versionamento e tudo mais que eu falei antes. Tá? Um outro ponto muito forte da ferramenta da IBM é a questão da escala. Ela consegue executar 1 bilhão de decisões por dia, é extremamente rápido, então assim, vocês não vão ter problema de performance ao tirar e centralizar essas regras no repositório único da IBM. Tá? Bom, voltando novamente para aquela visão de hiperautomação, a gente colocando essa parte de inteligência artificial nessa tomada de decisão, né? Você pode, através do aprendizado de máquina, combinar essas regras prescritivas, que são as regras que você definiu, aquele modelo de tabela, um modelo de linguagem natural mesmo, mais modelos preditivos, que são modelos baseados em tendências e probabilidades. Então, ele analisa o que tinha antes, tendências e probabilidades do que vai acontecer, ou seja, dá insights, né? Em cima dessa regra, e a partir disso você consegue ter uma resposta cada vez mais assertiva. Então, como exemplo, você tem, por exemplo, um cliente que o crédito dele, o score de crédito dele é baixo, e ele é um cliente Platinum.
por exemplo. Aí, através desse modelo preditivo, você chega à conclusão que esse tipo de cliente, quando chega nesse ponto e pede, sei lá, um crédito ou coisa parecida que está sendo avaliado aqui, normalmente ele tem uma rotatividade muito grande, esse tipo de cliente. Então, isso passa a fazer parte da composição aí do resultado da sua regra. Tá? E ele já pode dizer para você, com base nisso, complementando uma regra, baseado em coisas que aconteceram antes, né? Usando a aprendizado de máquina. É bem interessante. Bom, pulando um pouco agora para a parte de serviços de conteúdo. Serviços de conteúdo é o famoso SM, né? Vamos colocar assim, mais aquela guarda-chuva de outras funcionalidades que eu comentei lá no início. Então você tem o FileNet, que é a ferramenta de gestão de conteúdo da IBM, uma ferramenta extremamente forte, tem implementado em inúmeros clientes grandes, com volumes gigantescos de documentos, então ela aguenta, é bem parruda. Tudo que você pensar em termos de serviços básicos de SM para essa plataforma vai estar presente no FileNet. Então, a parte de pesquisa em documentos em vários repositórios, versionamento, fazer anotações, editar documentos, compartilhar. Tem uma parte também específica de espaços de equipe, onde você configura para que o usuário final possa montar a seu grupo de trabalho em cima de documentos. Então, é bem interessante. E principal, né? Hoje em dia, se você fala de LGPD e GDPR, né? No nosso caso, LGPD, ajuda vocês a fazer uma parte muito importante da LGPD que muita gente acaba deixando para depois, né? Mas depois uma hora vai chegar, que é a questão de você cuidar dos conteúdos não estruturados, porque as informações das pessoas, são sensíveis, estão lá dentro do conteúdo não estruturado também, estão dentro dos documentos. Não adianta você cuidar só do que está no seu banco de dados e não cuidar do que está no conteúdo não estruturado, né? Então, é um ponto-chave aí, o repositório de conteúdo, e o da IBM atende aos requisitos necessários para isso, tá? Bom, agora a gente chegou na parte da mineração e modelagem de processos. Eu vou passar o bastão para o Alberto, desculpa, da IBM. Ele vai dar uma pincelada aí no que a gente tem da parte de mineração. E se vocês quiserem aprofundar um pouco mais depois em cada tecnologia, é só procurar a gente da GFT, que a gente pode fazer sessões específicas aí no que vocês mais se interessarem. Obrigado, viu, pessoal? Oi, pessoal. Oi, Claudião. Obrigado aí pela overview que você deu aí. Pessoal, fique à vontade para colocar questões, dúvidas, até considerações aí que vocês tenham, tá? Que no final aí a gente vai dar um overview sobre esse procedimento para vocês, tá? Como o Cláudio comentou, né, um item que está bem é o hype agora, né, cara, que é a parte de process mining. É você fazer a descoberta, né? Como de fato teus processos são executados na sua empresa, né? Se a gente avaliar isso daí, muitas vezes eu passo um tempo modelando o meu processo, detalhando o meu processo, e na hora que eu vou implementar ele, vejo que esse procedimento mudou, né? Então, eu levo muito tempo desde do processo, do levantamento de dados, até a implementação do processo, né? E a IBM adquiriu uma solução no final de 2020, em novembro de 2020, de Process Mining para fazer junção com essa solução de Business Automation, tá? É que a gente chama de aceleradores para hiperautomação, tá? E como que é esse Process Mining, né, que a gente tanto fala e tanto escuta, né? Tem um item que a gente até comenta, né? Quando você desenha, implementa um processo, você imagina que aqueles procedimentos estão sendo seguidos de acordo com o que foi planejado inicialmente, né? Então a gente está falando, cara, como que com o Process Mining você consegue ver de fato o que está ocorrendo, né? Você poder descobrir teus processos de ponta a ponta, por onde que eles passam, quais os gargalos que tem, retrabalho que tem desse processo, aonde que você pode ser mais assertivo para mexer, melhorar a tua eficiência operacional, ou em determinada atividade seria interessante eu colocar, por exemplo, uma automação com RPA, ou colocar um motor de regras, como o Cláudio comentou, porque as pessoas ficam fazendo testes, cálculos em planilhas, Excel, assim por diante, tá? E além de você poder fazer essas identificações, antes de você implementar essas melhorias, você pode fazer uma simulação, né? A plataforma permite você capturar o teu processo, né, de como que ele está rodando de fato, você determina os gargalos e uma determinada atividade eu decido, pois aquilo ali eu vou colocar um robô que tem muita tarefa repetida e eu vou ser mais eficiente nesse ponto, né? E eu poder monitorar esse meu processo aí de ponta a ponta, né, de end-to-end,
para ver onde que foi minha melhoria, como que foi o retorno dela, se foi eficiente, como que foi. E aí, como que funciona de fato o Process Mining, né? Você imagine aqui uma área, uma empresa, né, que os profissionais utilizam aí diversas ferramentas, um RP, um CRM, aplicações legadas deles. Nós temos mecanismos, né, tem plugins, por exemplo, o SAP para JD Word da Oracle, para você extrair esses dados desses bancos de dados, ou você pegar logs mesmo das aplicações, né? E é simples como está mostrado aqui, né? Eu defino um CSV, um TXT, um arquivo, né, com a data, por exemplo, do processo, a data de início, qual é a atividade que está sendo executada, quem é o responsável por essa atividade e o papel dela. Isso é o mínimo de informações que a gente precisa para o algoritmo processar e definir alguns procedimentos dentro do Process Mining, né? Ele é aplicado a esses algoritmos. Com o algoritmo, eu consigo ver de fato um desenho gráfico do meu processo, quantas tarefas, onde estão minhas tarefas mais críticas, onde que ela é mais repetida, retrabalho, rework. E eu posso fazer até uma comparação, né? Eu tenho meu modelo anterior, meu modelo de referência, e comparo contra os dados que eu capturei, os dados reais do meu processo. E a ferramenta vai te mostrar onde que você está fora de compliance, né? Você não está em conformidade com aquilo que foi previamente definido. E aí eu consigo, por exemplo, ser assertivo, fazer uma simulação, melhorar, aplicar as ferramentas que o Cláudio até comentou, né? Um workflow, gestão de conteúdo, um motor de regras para me retroalimentar meu processo e eu poder fazer essa melhoria contínua, né? O PDCA, né? Você avaliar, melhorar, medir e continuar o processo de melhoria, né? Essa ferramenta, na hora que eu exporto isso daqui também, como o Cláudio tinha até mostrado do BAL, né, o BPM nosso, eu exporto um mecanismo aqui, um workflow, um BPMN, ele gera uma anotação BPMN, e eu posso executar esse processo direto na ferramenta de workflow para me ver ele rodando também, tá? Caso eu não tenha já implementado isso daí numa outra ferramenta, tá? Então, essa que é a vantagem das ferramentas serem integradas, eu posso usar ela de forma individual ou integrada com as demais capacidades. E quando a gente fala de hiperautomação, um dos principais atores aqui, capacidades, como o Gartner fala, né? O Gartner fala que as ferramentas de RPA e mais Intelligent Business Process, né? Que são a chave da hiperautomação. E o RPA é um desses principais itens que a gente vai comentar aqui também. Como o Cláudio comentou, o ano passado a IBM adquiriu uma empresa brasileira, né, do interior de São Paulo, de São José do Rio Preto, a WDG. É a primeira vez que a IBM adquire uma solução nacional e torna ela um produto global, e ela está permeando toda a camada de automação dos produtos, das soluções da IBM, tá? De automação. E o que é quais são os direcionadores do RPA, né? Como que é a melhor forma para mim utilizar ele, né? É para me reduzir custo, né? Atividades estritamente repetitivas, estáveis, eu consigo colocar um robô para me ajudar nessa redução de sazonalidade, por exemplo, tá? Eu posso entregar mais rápido isso daí. Eu não preciso fazer todo um desenvolvimento de sistema para fazer uma integração. Eu posso usar o RPA para integrar aplicativos diferentes, planilhas de Excel, por exemplo, tá? E-mails para você ler e ingerir dados em outros sistemas. Tem a questão da escalabilidade que eu comentei, né? Hoje a gente tem muita sazonalidade, dependendo da indústria, né, do mercado que você trabalha. Eu preciso de mais profissionais para mim atender minha demanda. E com a RPA eu consigo ter esse colchão aí para me ajudar nesses momentos aí de aumento de demanda, de produtividade, etc. E um dos itens principais da RPA, né, que hoje todo mundo está usando, né? A gente tem visto aí o mercado está muito aquecido na questão de robôs, é a facilidade de uso, né? Você tem uma capacidade de você gravar um procedimento, né, que você faz manual,
e depois você automatizar isso daí em escala, distribuindo essa carga de trabalho. Quando a gente fala de casos de uso, cenários de uso para RPA, tem alguns aqui que eu vou citar bem alto nível, se pudesse, a gente ficava aqui o dia inteiro conversando sobre casos de uso, né? Mas back-office aqui é um lugar que eu brinco, né, que tudo que você mexe num back-office, né, é eficiência na veia, né, é eficiência operacional na veia. Várias tarefas, muitas coisas manuais que eu atendo hoje, vários sistemas que as pessoas acessam diferentes para responder um cliente, para fazer um processo, executar. Você fazer a questão de integração de sistemas, né, como eu tinha comentado, você tem dois módulos, dois aplicativos, você pode usar o RPA para capturar dados de um lado e injetar no outro sistema para você ter integridade de informações. Automação, por exemplo, de geração de relatórios, posicionamento para clientes, né? Muitas vezes a gente tem que pegar, coletar dados, fazer uma rotina para extrair dados, gerar um relatório e mandar por e-mail. Com RPA isso daqui é simples, né? Você faz um robô para ler uma tela, capturar esses dados, ler um catálogo de cliente, por exemplo, e mandar relatório de posicionamento, de fatura e assim por diante. E até o item de sincronização entre sistemas, né? Eu posso usar também, da mesma forma de integração, para sincronizar dados entre aplicações que estão na mesma localidade ou fora do teu ambiente de trabalho, né? E aqui alguns casos aqui, por exemplo, de segunda via de boleto, que é muito comum você ter, por exemplo, uma solicitação num chat, num call center, ou numa aplicação para você poder automatizar isso daí também. Dá para a gente discutir aqui a manhã inteira sobre isso, tá? E aqui, quais são os principais diferenciais da solução lá da WDG, né, da IBM RPA? Se vocês não conhecem, a gente tem trials disponíveis para vocês usarem, tá? Mas ela é bem completa em relação ao número de comandos para você tratar com inteligência artificial, machine learning, você trabalhar com chatbots, mecanismos de OCR para extrair os dados nativos dentro do produto. A gente tem toda a integração, por exemplo, com uma linha você publicar um chatbot ou um IVR, né, como se fosse uma URA para atender remotamente teu cliente, uma ligação de um cliente para você traduzir isso daí para dentro de um chatbot. Você pode executar mais de um bot, mais de um runner na mesma máquina. Isso é um diferencial grande até para economia até de implementação, né? Você pode ter mais de um runner rodando no mesmo máquina, no mesmo desktop. Você não precisa de licenças do Office, por exemplo, Excel, para você trabalhar com um arquivo CSV nessa estação. Ele já tem embutido dentro do próprio RPA. Toda a questão de OCR que eu tinha comentado, chatbots, IVAs, né, respostas audíveis, toda a questão de capacidade de captcha, reCAPTCHA, um workflow para você balancear o teu trabalho entre esses robôs de atendimento da tua carga de trabalho. Temos também a disponibilidade de você trabalhar ele totalmente em SaaS, ou dentro da sua empresa, on-premise, ou você fazer um misto, né? Você ter essa solução, um pedaço dela numa cloud, por exemplo, e aí rodando on-premises, por exemplo, os runners dentro da empresa. Como eu tinha comentado, a parte de trial, né, as facilidades, suporte, assinatura, e a integração com essas ferramentas que o Cláudio tinha comentado, do PEC, né, integração com recursos de workflow, decisões, né? Muitas vezes o pessoal acha que hiperautomação é somente o RPA. Só que a gente vê que na hora que você faz uma automação, muitas vezes o pessoal põe regras de negócio dentro de robô. Isso daí torna, por exemplo, uma manutenção, uma evolução complicada até para você evoluir seus processos, procedimentos. Então, quando a gente fala de uma solução completa de hiperautomação, o teu RPA poderia chamar um motor de regras para tomar uma decisão baseada nas melhores práticas, armazenar o seu conteúdo dentro de repositórios também que sejam reutilizáveis depois, e toda a questão de você trabalhar com uma base analítica, né, machine learning, para você ter esses insights para automação. E falando em insights para automação,
tem um item importante que é a questão da inteligência operacional, né? Como que eu capturo essas informações, né? A gente vê muitas empresas trabalhando com silos, né, de dados, de informações, e dentro da plataforma eu tenho mecanismos para capturar essas informações, né, que eu posso capturar automaticamente do workflow, do case manager para receber esses dados, receber do content, do ADM, para mim poder fazer uma correlação e mensuração desses dados, até para mim ter uma visão holística da minha empresa, né, de ponta a ponta, e eu poder trabalhar com visualizações de dashboards customizados, né, que a gente chama de no-code, pelo próprio usuário, para fazer essa parametrização de visualização. E com dados, eu posso entender o meu negócio de fato, né, de ponta a ponta, meus processos. Dentro da solução de inteligência operacional, eu tenho adaptadores também para pegar as informações de dentro da própria empresa, para receber dados, eventos, fazer essa correlação com os eventos da plataforma de automação e aplicar modelos, por exemplo, de machine learning para mim ser mais assertivo nas minhas decisões, melhoria de processo, até o que o Cláudio tinha comentado, né, de você pegar uma atividade, endereçá-la para a pessoa correta ou propor para a pessoa, ó, 99% das vezes, você aprovou esse processo com essas características. Né? Eu poder utilizar de fato esses dados. Né? E como que eu visualizo isso? Né? Tem os painéis fáceis de usar até para você fazer essa configuração. Você define métricas, KPIs para você acompanhar teu processo. Ele consegue, por exemplo, dependendo da ação que tiver, ele gera alertas para alguém tomar uma ação de SLAs para você poder visualizar. E aí você tem a visão integrada num único dashboard. Quando a gente mostra isso para a área de negócio, né, com os usuários, ele ter a possibilidade de ver de ponta a ponta como que está a demanda deles, as requisições, o tempo de atendimento, como que está a performance da própria empresa. Né? E tem uma frase que eu adoro do Peter Drucker, né? Se você não pode medir teu processo, se você não pode ver tua empresa, medir o que está acontecendo, como que você vai conseguir gerenciar essa empresa? Né? Como que você vai ser assertivo nas suas decisões? Até pensando na questão de resiliência que o Cláudio tinha comentado, né? Da McKinsey, que eu nunca vi as empresas de pesquisas, um Gartner, uma McKinsey, acertar como eles acertaram em 2019. Né? Esses artigos foram publicados em 2019, falando o que a gente ia passar agora em 2020 e 2021 também está continuando. Né? Eu poder ter visões para mim poder melhorar, ser mais resiliente nas minhas atividades. Né? E quando a gente fala de atividades, de aplicações aqui que eu não tenho manipulação de código até para mim fazer uma alteração de dados, por exemplo, dentro da suíte, a gente até deixou de propósito aqui nenhum texto aqui do lado, são as aplicações que a gente chama de low code e no code, que fazem parte da plataforma, né? Para acelerar o teu desenvolvimento, o teu processo de automação. Você pode capturar teus dados, né, como a gente tinha comentado, com a mineração, um processo discover, você fazer toda a parte de automação com RPA, e aqui eu faço a minha codificação de aplicações de workflow simples para uma área de negócio poder trabalhar de forma independente. Tá? E o que são essas aplicações, por exemplo, low code? Né? Dentro da plataforma, a gente tem o Business Studio, que é como se fosse um marketing para você publicar tuas operações, os teus processos, teu templates de processos que você pode reutilizar na medida que você vai fazendo a automação. Então, eu faço um desenvolvimento, faço uma customização, publico dentro do estúdio, e aí na hora que eu vou fazendo a automação de outros processos, eu vou reutilizando esses pedaços. Né? Tem um ditado, né, que em TI nada se cria, tudo se copia, né? Eu gosto de brincar que não é copia, né? A gente hoje em dia está reutilizando. Então, eu nada crio, eu reutilizo muita coisa que eu já tenho disponível. E para mim poder reutilizar, eu tenho que ter uma ferramenta amigável para mim
poder visualizar o que eu tenho disponível, onde que está sendo usado também, qual o processo que está sendo utilizado. E dentro da área de negócio, eu tenho a questão da aplicação, por exemplo, de eu construir um workflow. Essa aqui é a nossa solução, ele é parzinha lá do BAW, do Business Automation Workflow, que a gente chama de Workstream, que é um workflow simplificado para a área de negócio criar as tarefas, para ele poder utilizar e operacionalizar, por exemplo, um processo departamental, um processo de passagem de bastão para as outras áreas, e você vai ter a mesma visibilidade de quem que está, onde que está, qual que é o prazo de atendimento. Ele já tem, ele traz alguns modelos prontos, né, de formulários, checklists, modelos de approval, controles de gestão de documento também dentro desse workstream. E aí, dentro disso daí, o próprio usuário de negócio consegue fazer a sua configuração dos seus dados, do seu workflow, e ele pode submeter, por exemplo, uma área para provar isso, para levar para o ambiente produtivo, tá? Como se fosse uma governança, uma gerência de mudanças também, para ter noção do que está entrando de novo, né? Mas a criação pode ser feita direto pelo usuário. Esse é um grande diferencial até para você poder acelerar a automação, a hiperautomação com esse tipo de modelo. A gente falou sobre várias capacidades, falou sobre as ferramentas, a base, a fundação que o Cláudio comentou. Eu falei sobre alguns aceleradores. A gente vai comentar agora um pouquinho sobre como que a gente pode colocar isso em prática, né? Vou trazer alguns exemplos, um case, por exemplo, de como que eu consigo aplicar a hiperautomação dentro de uma visão de um processo, tá? Pensando nesse processo, a gente imaginou aqui um processo, por exemplo, de reembolso, tá? Uma revisão de um processo com reembolso de um cliente que ele fez uma aquisição, por exemplo, num comércio eletrônico, e ele não recebeu a compra dele, não recebeu o produto dele, né? Eu acho que muita gente deve ter passado por esse tipo de coisa aí na pandemia, né? Ou estamos passando, porque muitos fornecedores não estão nem preparados para receber e entregar a demanda que tiveram aí, até em casos aí de sazonalidade e etc. E hoje, como que é esse processo? Pensando numa forma lúdica aqui, para a gente exemplificar uma implementação de hiperautomação. O cliente ele não recebeu essa compra, né, e pede um reembolso do produto. Alguém dentro da empresa vai ter que avaliar essa solicitação que foi pedida, né, e ver se isso daí está de acordo ou não está de acordo. E aí, finalmente, se estiver de acordo, notificar o cliente do reembolso e fazer o fechamento do caso para o cliente, posicionar ele da solução, né? Como que está hoje, né? Esse processo ele está 0% automatizado, e aí o desafio nosso é automatizar em 80% esse processo para ser mais efetivo, né? Qual que é o exemplo aqui que a gente tem de automação? Imagina que esse processo leva 7 dias, tá? Hoje, atualmente, tá? O cliente ele preenche um formulário, por exemplo, dentro da internet ou dentro de um site do próprio cliente, tá? Do fornecedor. Esses documentos são armazenados dentro do repositório de conteúdo, né? Que o Claudio tinha comentado de Core Automation, né? Eu iniciar um processo, um case, esses conteúdos são armazenados dentro do repositório. Aí, a hora que chega essa requisição para dentro da empresa, tem um funcionário que vai copiar esses dados, vai olhar esses dados, até para pesquisar no sistema de faturamento, de entrega, se aquilo lá está de acordo ou não está de acordo. E ele vai ter pessoas também para atender esse cliente remotamente, né? Para atender por telefone, por e-mail, para tirar dúvidas, sugestões, esclarecimentos. Depois dessa parte de coleta de informações, eu tenho a questão de automação de regras, né? Que eu uso regras até de procedimentos, de prazos de reclamação, de escopo, para ver se está de acordo. E aí eu tenho que atribuir algumas pessoas para mim poder fazer um atendimento especializado desse cliente, até para reter esse cliente, né? Muitas vezes o cliente, na hora que está reclamando, ele já está cansado, de saco cheio,
Então, a gente tem que fazer um trabalho para tentar reter esse cliente e ele não abandonar a gente, né? Fazer compras novamente. E, finalmente, eu fazer o pagamento desse reembolso, né? Emissão manual desse reembolso. Então, esse aqui é um cenário e a gente vai ver como que eu coloco essas capacidades que a gente citou aqui durante a apresentação para mim acelerar a minha entrega, minha automação, minha hiperautomação, né? Primeiro fato, a primeira atividade, por exemplo, eu implementar o RPA para mim ler essas chamadas, esses pedidos de cliente ou e-mail, para mim receber esses reembolsos e, por exemplo, se conectar ao sistema de faturamento da empresa, para fazer uma pesquisa da reclamação do cliente, por exemplo, com a fatura que ele foi solicitado e não foi entregue, né? Então, eu consigo fazer essa integração sem nenhum desenvolvimento, né, dos dois lados, né? Eu vou usar o RPA, como a gente citou, aquele cenário de uso para fazer integração e replicação de dados. Nesse daqui eu já estou poupando um esforço do atendimento para ficar lendo esse material manualmente e avaliando o resultado, tá? Só com o RPA, por exemplo, o meu processo já cairia de 7 dias para 4 dias de atendimento, tá? Depois do RPA, eu posso, por exemplo, colocar toda a parte de inteligência para capturar e reconhecer esses documentos, né? Vamos supor que o cliente mandou algum documento, algum anexo, algum procedimento. Eu aplico uma captura com inteligência artificial, com insights, para mim fazer reconhecimento e avaliação desses documentos, até para mim extrair dados relevantes, né? Por exemplo, encontrar o número do cliente, o valor do reembolso que ele está pedindo, até como uma prova do que ele fez, um pedido, por exemplo. Isso daqui também, se fosse um profissional, eu teria que ter um profissional olhando esses documentos, esses anexos, para me avaliar e reconhecer esses conteúdos. Com as ferramentas de captura, de automação, eu consigo ser mais eficiente para extrair esses dados, né? Nesse caso aqui, eu já estou diminuindo o meu processo de 7 dias para 3 dias, né, com a RPA e a automação de reconhecimento de conteúdo. Aí, depois da automação de conteúdo, eu posso colocar um chatbot também. A solução da IBM RPA, a WDG, ele tem chatbots nativos até para fazer essa conversa com o cliente, né? O cliente poder solicitar via uma resposta audível, né? uma URA ou via texto, e eu poder localizar dentro do meu processo, por exemplo, a fatura dele, o reembolso, e aí conversar com ele até para você ser mais assertivo e você não ter uma fila de atendimento dentro do teu call center, por exemplo, tá? Aqui eu já estou economizando mais tempo também para mim disponibilizar ele para as tarefas mais importantes de atendimento, né? Que requerem uma conversa pessoalmente com o cliente até. E, finalmente, como a gente tinha comentado, né, sobre aquele cliente, que ele é um cliente, por exemplo, Platinum, que ele reclamou daquele processo que ele comprou e não foi atendido, eu posso colocar os modelos preditivos, como o Cláudio falou, e analisar, cara, com base no histórico dele, de tendências de outros clientes. Qual que é a probabilidade desse cliente me abandonar, né? Não fazer mais compras comigo? Então, eu consigo até ser assertivo, por exemplo, para mim fazer uma ação proativa, né? Não reativa de esperar o cliente sair. Eu posso ir lá e conversar com ele. Então, eu estou usando todas as capacidades da hiperautomação para mim poder ser assertivo, tá? E melhorar a minha eficiência. Com todas essas capacidades, meu processo que antes levava 7 dias, eu consigo resolver agora na média de 1 dia meu processo de atendimento, tá? Aqui deu uma visão para vocês aí de como que a gente consegue juntar essas capacidades e colocar em casos reais, que eu imagino que vocês devem estar até visualizando dentro das suas empresas, cenários que a gente poderia usar essas capacidades para acelerar algum processo totalmente repetitivo, estável, que eu possa ser mais eficiente.
Vamos citar alguns outros cases aqui também da GFT, com o case, por exemplo, do primeiro o banco totalmente digital na América Latina, né? Se eu nem citar o nome, vocês devem estar até imaginando, né? Toda a parceria, desde 2012, a parceria com a GFT para fazer todo o desenvolvimento desse processo de abertura de contas, com toda a plataforma de automação de ponta a ponta, o início das operações desse banco, né, em 2016, e aí ele migrando para o modelo atual de Lean Back Office, com toda a agilidade e colocando inteligência no back office, né? Essas ações preditivas até que eu comentei, para você ser mais eficiente, né? E atender o cliente da melhor forma, né? Hoje em dia, como a gente falou lá no início da McKinsey, você ser mais resiliente do que seus concorrentes, né? Você está mais preparado que seus concorrentes. Um dos itens também importante, né, para a gente citar é de um outro banco grande, tá, um banco internacional de agronegócio, né, foco dele de agronegócio. E ele começou com um processo de crédito rural, com toda a automação, o processo era totalmente manual, levava um tempo enorme para mim ter aprovação de garantias, de processo de uma formalização de crédito. E aí, desde o início da parceria com a GFT, até a implementação desse novo modelo de crédito rural para aprovação de operações de crédito. E aí, depois que foi um sucesso, virou case, até se vocês procurarem dentro do site da... Hoje a gente pode até passar para vocês, dentro do site da GFT ou da IBM, esse cara é um case conhecido global da IBM. Eles estenderam para toda a parte de análise de crédito com o BPM, com todas as ferramentas de automação para você fazer formalização de processo de crédito, BNDES, desembolso, formalização de transações. Eles implementaram o FileNet em 2018 até para guardar esses repositórios de informações e automação completa, né? É mais de 60% de redução de tempo no desembolso do processo de crédito rural. E aqui em 2020 eles começaram a estender essas transformações para outros canais e back-office também, para outras operações dentro do banco, tá? Pessoal, esse daqui foi um overview das capacidades, né, que tem dentro da solução, né, de automação. Queria ver de vocês agora também as dúvidas, perguntas. Vou dar uma olhada até nas questões. Cláudio, se puder me ajudar aí, se vocês têm alguma questão. Ajudo sim. Obrigado, viu, Alberto, pela apresentação. Foi muito boa, cara. Legal, cara. Pessoal, se vocês quiserem perguntar alguma coisa aí, podem colocar a pergunta aí nesse quadrinho de perguntas aí que a gente responde para vocês, tá, cara? Tem bastante tecnologias aí, abordou muitos assuntos, né? Não deu para abordar muita coisa em termos de detalhes de cada tecnologia e ferramenta, mas a gente pode agendar depois com vocês para esmiuçar melhor, porque 1 hora realmente é muito pouco para falar de tanta tecnologia. A gente pensou até em fazer uma demonstração aqui, mas não ia dar tempo, né, Alberto? Exato. Então, vocês terem uma ideia, normalmente cada um desses tópicos, né, dessas capacidades que a gente comentou, normalmente é no mínimo 1 hora para a gente aprofundar em detalhes, tá? Cláudio, tem uma coisa que o pessoal sempre pergunta para a gente, tá? Sobre a questão de como que eu uso isso de fato, né? Eu preciso usar todas as ferramentas ou eu posso usar capacidades isoladas, né? Como que é o licenciamento da IBM no caso do Cloud Pak for Business Automation, né? Você tem o licenciamento lá que a gente chama por unidade de processamento, tá? Então, você pode comprar uma determinada unidade de processamento para você usar, por exemplo, o teu workflow ou somente o teu motor de regra. Você não precisa usar todas as capacidades do PEC para você começar a tua automação, né? A gente estava até conversando antes de iniciar aqui, né, Cláudio? Por onde que normalmente os clientes começam, né? Normalmente começa pelo RPA, né? Então, eu posso adquirir também só o RPA
e à medida que eu vou pegando maturidade, eu vou colocando outras funcionalidades para mim ser mais eficiente, né? Legal. Chegou uma perguntinha aqui do Átila. Poderia falar um pouco como foi a integração da solução internalizada com as soluções que já faziam parte da IBM? É, Você quer responder essa, Roberto? Você que sabe. Para mim não ficou clara a pergunta, cara. Quer falar as soluções que já Ah, faziam parte da IBM, vamos colocar tá, as assim, as capacidades, né? antigas, né? Ah, tá. É, esse daí é uma jornada que a gente tem interna também na IBM, tá? Por exemplo, o RPA, o antigo WDG, nós estamos soltando, por exemplo, releases dele, que eles vão se integrando dentro da plataforma a cada mês aqui para a gente ter uma novidade, ó. Por exemplo, agora nesse primeiro trimestre aqui, está disponível, vai ser liberado também a integração com ferramentas Cloud Data. Então, eles vão fazendo essa jornada, esse roadmap de integração. O Process Mining, ele já tinha nativo exportação para Blueworks, que é a nossa ferramenta de modelagem, tá? E aí, dentro da inteligência operacional, eu consigo coletar esses eventos para injetar de novo no Process Mining, né? Então, a gente tem essa jornada também, da mesma forma que vocês têm, os clientes têm, para fazer integração de aplicação, a gente tem também interno para ligar os produtos, né? A gente costumava chamar de Blue Wash quando uma determinada tecnologia entrava na IBM, que a gente dava aquela ajeitada nela para conseguir plugar todo mundo está cada vez mais integrado. É como ele falou, Exato. cada ano que passa fica mais integrado, mais fácil de você usar. Tanto que hoje tem essas soluções low code, no code, que nada mais é que isso, você componentizar isso e conseguir fazer um quebra-cabeça ali o mais rápido possível para sair essa solução, né, Roberto? Perfeito, perfeito. E é isso que a gente tem visto, né? Até falar de utilização, Cláudio, a gente tem visto também que as empresas estão indo muito atrás de modelo SaaS, né, como serviço, né? É importante citar que toda essa plataforma você também pode utilizá-la como serviço, como SaaS, tá? Ah, eu quero começar com RPA, eu tenho SaaS, eu não preciso ter uma infraestrutura na minha empresa. Quero começar com um workflow pequenininho, para começar a sentir como que é. Então, eu também tenho SaaS, eu faço uma aquisição, por exemplo, o número de usuários e começo a utilizar, e assim sucessivamente, tá? Então, tem esses modelos aí para ser mais atender as demandas de mercado, né? Que é isso que é importante, né? Ah, legal, legal mesmo. Bom, mais alguma pergunta, pessoal? Tem, Acho que por enquanto não, tem, né? tem um item, tem um item também que queria complementar, até está relacionado com esse assunto, né? O Process Mining para a gente é uma coisa nova, tá? Não sei como que o pessoal se está vendo no mercado, como que eles estão vendo, tá? Depois, se vocês quiserem, ter o contato da GFT, para a gente entrar em mais detalhes, né? Como que a gente pode ajudar vocês a fazer descoberta dentro da empresa de vocês, de gargalos, de procedimentos, de melhoria, eu fazer simulação antes de implementar, né? Sair implementando, né? Para ser, a gente fala aquele a bala de prata, né? Para dar o tiro certeiro, né? Onde está meu problema? É isso aí. Então, pessoal, voltando lá no início, né, tem os próximos eventos da GFT, se vocês quiserem participar, tem no site da GFT, ou então os QR Codes que a gente mostrou ali na apresentação. Tendo mais dúvidas, pode entrar em contato aí com a GFT, que a gente corre atrás, tá? E consegue agendar reuniões, apresentações, de repente demonstrações e até provas de conceito, dependendo da solução que a gente estiver colocando, ofertando aí para vocês. E espero que tenha sido útil, esclarecedor com relação à plataforma aí da IBM. É uma plataforma realmente muito completa e vamos dizer assim, sólida, né? De tantos anos de amadurecimento, né? Vamos colocar dessa forma. Então, estamos aí à disposição de vocês, tá? Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês. Esse evento acho que foi gravado e vai ser disponibilizado no site da GFT, né? Legal. É isso mesmo. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos.